Campina Grande, quarta-feira, 6 de novembro. Outra vez, Opção para a Vida adentrando em seu lar. E eu agradeço a todos quantos estão conosco nessa belíssima manhã para receber mais uma vez a palavra de Deus. O pastor Antônio Júnior estará trazendo a conclusão da palavra que foi ministrada durante a conferência Liberte-se. Quantos jovens estão necessitados de uma libertação do alcoolismo, das drogas, da prostituição, da criminalidade, e, portanto, Jesus é aquele que pode realmente libertar. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, logo mais o pastor Antônio Júnior. Você também ouvirá ainda uma belíssima música interpretada por um dos cantores do ministério da LPC. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Deleite-se com esta música. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Senhor amado, és soleiro e eu esse barro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Modela-me, transforma o meu ser, faz de mim um vaso escolhido para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. É por isso que eu tenho um pouquinho de dificuldade, por exemplo, em relatório missionário. Eu estou com um obreiro no campo, eu fui obreiro de campo também. Aí o relatório era assim: quantas pessoas foram para o culto? Aí outra pergunta é: quantas pessoas se converteram? Eu digo: meu amigo, isso era mensalmente, eu tenho que dizer mensalmente. Eu digo: rapaz, para responder esse relatório, primeiro tem que ser o Espírito Santo, para saber
se o povo que está frequentando realmente se converteu. Mas o que nos angustiava é que 6 meses depois, eu tinha os mesmos crentes que tinham se convertido e estavam lá. Aí eu já estava desesperado. Por quê? Porque não tinha mais. Então, a gente tem um péssimo costume, presta atenção no que eu estou dizendo. A gente tem um péssimo costume de fazer a avaliação da igreja por métodos que não são palpáveis. Por exemplo, eu vou dizer um exemplo. Existe um método que diz assim, a igreja está crescendo porque tem batismo. Não é? Aí, eu estava ontem no treinamento para a Espanha. Aí, no treinamento para a Espanha, o pastor que foi lá, ele deu toda a característica dos espanhóis, né, da área lá. Uma das características é que ele não aceita que você pare ele na rua para entregar um panfleto. É uma ofensa. Pronto, um método aqui já está descartado. Porque eu entendo no Brasil que para evangelizar tem que dar um panfleto. Porque senão não evangelizei. E agora? Outra característica. Ele não aceita que você o aborde para conversar sobre algo que não é da sua tradição. Ou seja, se você parar para ele, for falar de Jesus Cristo para ele, ele vai dar um toque em você e mandar você embora. E agora? Porque aqui no sertão é bom demais. Aqui no sertão, meu amigo, você chega. Eu estava lá em Umbuzeiro, a gente foi para o sítio. Na Operação Campo, Antônia. O cara chega naquele sítio ali, entra ali. Aí diz, eita, como é que foi a colheita, como é que foi? Choveu, meu amigo, ele abre a porta, bota você para tomar um cafezinho. Aí você começa a compartilhar do evangelho, daqui a pouco está todo mundo marchando na casa. Aí, a gente, com tudo isso que eu estou dizendo, tem esse costume de apresentar alguma coisa para a igreja de acordo com os meus méritos. Por exemplo, para mim, eu fui sabatinado aqui pelos oficiais, eu tive que dizer, não, quando eu estava lá em São Vicente do Seridó, foi 7 anos, teve isso, teve aquilo, cresceu isso, cresceu aquilo. Era tudo os meus méritos. Entende? Então é como se a igreja escolhesse pelos meus méritos e não por algo da graça de Deus. Amém, irmãos? Eu sei que é claro que você tem que olhar para a vida de quem você vai estar recebendo para ser o seu pastor, sem dúvida. Sem dúvida. Se você for me sabatinar por um sermão, eu vou passar uns 2 meses estudando esse sermão e vou escolher o melhor sermão para trazer naquela noite. Eu não vou trazer um sermão ruim. Eu não vou trazer um sermão que eu vou dizer que você é um adúltero, um pecador, um fornicador, um trambiqueiro. Eu não vou dizer isso. Entenderam? Então, para de ver os seus méritos ou os méritos dos outros. Tudo é graça, é pela graça. E essa graça a qual está sobre nossas vidas faz com que cada vez mais eu dependa de Deus do que dos meus próprios esforços. E toda vez que eu dependo mais de Deus, eu me afasto das minhas próprias convicções e principalmente das inclinações da minha carne. Quanto mais eu me aproximo de Deus e me distancio das coisas, das concupiscências desta carne, mais eu vivo de fato essa graça poderosa. E a minha oração, em agradecimento por não ter caído em tentação, ela se torna muito mais efusiva, muito mais pessoal, muito mais poderosa. Ao justificar o crente, Deus o declara justo. É uma questão aqui teológica. Ao justificar o crente, Deus declara justo. Não pelos méritos do crente, mas porque Jesus cumpriu perfeitamente a lei e se entregou em nosso lugar. A justificação pela fé é o fundamento da nossa acessibilidade diante de Deus.
Logo, uma vida guiada pela fé implica descanso na obra consumada de Cristo e não nas nossas próprias realizações. Isso quer dizer, irmãos, que o método de pregar o Evangelho dos anos 80 e 90, em algumas comunidades, não em todas, em algumas comunidades, onde dizia, Jesus vai vir no piscar de olhos e vai arrebatar a igreja. Se você não estiver preparado, você vai para o inferno. E aí o povo vinha chorando com medo de quê? Do inferno. Lembro outra vez, mais uma ilustração. Quando você for assistir, assista com um olhar bíblico teológico. O Alto da Compadecida, no final, no julgamento, que o diabo abriu o livro lá, passou assim no sangue que começou a dizer. Aí quando começou as defesas, o diabo disse uma coisa: medo da morte todo mundo tem, mas isso não nos torna virtuosos. Rapaz, uma frase teologicamente embasada. Porque quando a gente está perto da morte, minha amiga, a gente vira um anjo, não vira? Mas é assim que sai o perigo da morte, meu irmão, você vira bicho de novo. Volta às vontades, você é incansável. Ou seja, medo de morrer não faz você crente. Medo do inferno não faz você crente. O que faz você crente é a fé naquele que te justifica, em Cristo Jesus. É a entrega total a Ele. Aleluia. E isso faz com que também a gente tenha uma geração, pregando isso que eu estou dizendo aqui, a gente faz uma geração diferente da geração dos anos 90 e 80, que eu participei dessa geração, porque desde os 7 anos de idade que eu participo de igreja. Embora passei um momento no mundo, por causa desse tipo de pregação, onde eu tinha mais medo de Deus do que pensar que Ele estava a meu favor pelos méritos de Cristo, fez com que eu me afastasse, mas eu entendendo que os méritos não estão em mim, mas em Cristo, e que Ele pode vir agora, pode vir, pode acabar, pode explodir tudo. Aleluia, glória a Deus, estaremos com Ele. O crente ter medo do fim do mundo é uma incoerência, porque é o que mais desejamos. Porque se eu não desejo, a natureza deseja e geme com dores de parto, para que isso acabe. E a gente com medo. Quem nos justifica é, oh, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse a vocês, e só repetindo, somos muitas vezes adequados a basear o nosso valor espiritual em nossas ações. Mas devemos lembrar que nossa acessibilidade diante de Deus depende apenas de Cristo. E essa verdade nos liberta de tentar agradar a Deus por meios próprios. E nos incentiva a viver com confiança a gratidão pela justificação gratuita. Então, todo ato de serviço na igreja, todo ato de serviço a outra pessoa, toda virtude que nós apresentamos é um ato de gratidão ao Senhor. Impulsionados por aquilo que Ele já fez na nossa vida. Essa nova vida, essa transformação que já percebemos, praticamos e vivemos. Então a graça de Deus definitivamente é a base da nossa vida cristã. E Paulo ao dizer, não aniquilo a graça de Deus, ele enfatiza que rejeitar a graça é ignorar o sacrifício de Cristo. Paulo, então, ele alerta os crentes de que a dependência na lei para a salvação ou para uma vida piedosa é uma frente ao próprio Evangelho. Portanto, quando a salvação é baseada porque eu estou na igreja, você não está na graça, você está na igreja. Se a minha salvação é baseada em todo um sistema que a igreja diz para que eu faça de acordo com essas ordenanças, eu ser salvo, acabou a graça. Ou seja, você tem que se batizar, fazer primeira comunhão, fazer tal, e ir embora.
não está no mérito de Cristo, está no mérito da igreja. Então, viver na graça de Deus é considerar que diariamente a nossa força e o nosso perdão vem do que Cristo fez por nós e do seu amor. Não muda a perspectiva, amém? É totalmente diferente, amém? Então, a graça é o ponto de partida e o ponto de chegada do crente. Somos salvos pela graça e permanecemos nesta jornada cristã por essa mesma graça. Quando vivemos pela fé, nós registramos a graça de Deus como a fonte que nos sustenta e nos capacita. A graça nos mantém humildes e dependentes de Deus, porque nos lembra que sem Ele nada podemos fazer. Então, a graça não é um acréscimo à nossa vida cristã, mas é o alicerce de toda a nossa caminhada com Deus. O que devemos fazer? Abandone toda e qualquer confiança na sua própria capacidade. E coloque então a sua dependência total diariamente na graça, com gratidão e com humildade. Deixa eu dizer algumas coisas práticas então aqui. Mais algumas, né? Em primeiro lugar, desenvolva uma identidade em Cristo, não no mundo. Desenvolva uma identidade em Cristo, não no mundo. O seu padrão não é o padrão mundano. O seu padrão é Cristo, a sua identidade é Cristo. E se para isso você tem que rejeitar os seus desejos e as suas concupiscências, faça-se assim. A cultura moderna, ela promove uma busca intensa por aceitação e validação através das redes sociais, das conquistas acadêmicas ou profissionais e da imagem pessoal. Muitos jovens são pressionados a encontrar sua identidade e valor nesses fatores externos. Mas Paulo nos lembra de que a verdadeira identidade vem de Cristo e da justificação pela fé. Em vez de buscar validação no que o mundo valoriza, vocês jovens devem focar em quem Ele é em Cristo. Medite então na passagem de 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que lhe chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso vai ajudar a fortalecer a sua identidade divina, a sua identidade cristã. E toda vez que eu falo em universidade, e que eu pesquiso sobre as universidades, principalmente a pública, eu já estou tentando trabalhar no coração de Irama e de Cecília, que ela não vai pisar ali. A universidade pública é um antro de perdição, onde até o mundo tem vergonha. Hoje a universidade, o mundo tem vergonha daquilo. E se depender de mim, Cecília não vai para lá. Se depender de mim, Cecília será uma mulher virtuosa que encontrará um marido virtuoso para casar e ter seus filhos. Porque esse é o papel dela. Eu sei que vão me chamar de machistas, porque é a nova onda agora, não é? Quando você diz o papel da mulher, é machista, taxista, e por aí vai. Segundo lugar, busque a justiça de Deus, não a autossuficiência. A autossuficiência é exaltada em nossa sociedade, levando muitos a confiarem somente em seus esforços, plano e realizações. Mas o apóstolo Paulo diz como viver. E ele diz e ensina que nossa justificação é inteiramente pela fé. E isso nos convida a depender de Deus, especialmente nas áreas onde achamos que podemos dar conta sozinho. É aí que a graça de Deus chega e diz assim, você não tem condição não.
Terceiro lugar, renunciar à comparação e ao medo de não ser suficiente. Qual é o desafio? Muitos jovens, eles se comparam constantemente com outros e lutam contra o medo de não serem suficientemente bons, inteligentes ou bem-sucedidos. Mas o apóstolo Paulo nos ensina sobre a justificação pela fé, nos lembrando de que somos aceitos e amados por Deus, não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Quarto lugar, viva uma vida de fé autêntica e relacional. Os desafios que nós temos nos dias de hoje é que há uma pressão social que tenta nos empurrar, ou tenta empurrar principalmente os jovens, a viverem uma fé de aparência, onde eles atuam de uma forma na igreja e de outra forma no restante do seu dia e em outros ambientes. O apóstolo Paulo então diz que a gente deve, a ideia de Paulo é que a gente deve lembrar de que a vida cristã é viver com Cristo dentro de nós. Então, nessa ideia de que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, Ele vive dentro de nós, então essa vida ela será vivida na igreja e em qualquer outro lugar. Porque Ele está em nós. É a ideia, então, de que eu entendo quando Cristo diz para que a gente seja sal e luz do mundo. Ou seja, essa vida que a gente vive com Ele internamente, aonde a gente for, nós seremos luzeiros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quinto lugar, confie na graça de Deus, não na pressão do sucesso imediato. E eu acrescento, confie na graça de Deus. Confie na graça de Deus e não na pressão do seu coração em se satisfazer. Ainda na cultura do imediatismo, que é dominante, os jovens muitas vezes sentem uma pressão interna para atingir sucesso, seja na vida acadêmica, profissional ou pessoal, de forma rápida e visível. Mas a graça de Deus nos lembra de que não precisamos ganhar nosso valor ou nossa aprovação. A graça de Deus nos ensina que, como justificados pela fé, nós temos paz com Deus e acesso contínuo a essa graça. E aí nós precisamos lembrar de que Deus age no seu tempo e Ele conduz nossos passos. E Ele ajuda os jovens a permanecerem firmes e pacientes em momentos de ansiedade ou em momentos de dúvida. Por isso, resista às influências nocivas e seja um exemplo de cristão. A exposição a influências negativas, como pressões para adotar comportamentos destrutivos ou valores que contrariam os ensinamentos cristãos, são intensos, é o tempo todo. Mas nós recomendamos, como Paulo recomendou a Timóteo, não despreze pelo fato de você ser jovem. Os jovens podem focar em viver como exemplos em seu comportamento e fé. Nós temos, irmão, nas nossas mãos, uma postura bíblica, ensinos bíblicos, que vai evitar você jovem de entrar em influências prejudiciais. Meus irmãos, a área da sexualidade, onde é a área que talvez mais atinja os jovens, é a área onde as pessoas estão tendo as maiores dificuldades relacionais. Pelo fato do mundo ter perdido o padrão conservador bíblico judaico, nós estamos já nessa geração herdando as mais aberrantes formas de relacionamento íntimo entre homem e mulher,
ou de entre homem e homem, e mulher com mulher, e aí vai a bestialidade com animais. Nós já estamos, irmãos, herdando tudo aquilo que nos anos 80 e 90 foi propagado para nós. Mas essa geração que está agora vai herdar, os jovens de agora que vão ser adultos amanhã, vocês têm a oportunidade na igreja de desfazer toda essa má influência que prejudicou a muitos adultos dos dias de hoje. Existe um péssimo exemplo de uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, mas eu vou citar, porque várias vezes aparecia na minha timeline e eu parava para ouvir o que essa pessoa estava dizendo, o que ela tinha sofrido. Ela, pela sua alta vaidade, por ser influenciada de forma prejudicial na sua vaidade, de não aceitar o seu corpo, que para os padrões de beleza, o seu corpo já estava, digamos, em ordem, digamos assim, ela se submeteu a colocar líquidos em seu corpo, e isso mais na frente trouxe um problema, onde ela teve uma infecção generalizada, e onde ela ia morrer, e ela disse que teve uma experiência com Cristo. E ela ficou com aquele amor todo, tal. Tempos depois, ela voltou a fazer o que fazia, só que de maneira pior. Ela envolveu o seu filho na promiscuidade. Pra você ter ideia, ela estava fazendo uma relação íntima e o seu filho estava filmando. E aí eu fui ver alguns pastores falando sobre aquilo ali, e me falaram uma coisa que eu achei interessante, e eu queria então finalizar dizendo isso para vocês, que tem a oportunidade de não serem influenciadas por coisas prejudiciais à sua vida. Ele estava dizendo que naquela circunstância daquela pessoa, quando se converteu, ela deveria ter passado no mínimo 7 anos sem nem encostar em um homem, para desfazer toda a influência prejudicial que ela teve desde a infância. Lembra de princípios bíblicos? Você lembra que um dos princípios bíblicos para o fortalecimento do nosso espírito é oração e jejum? A ideia é que ele deveria jejuar daquilo até que ela recuperasse o verdadeiro sentido da natureza humana e espiritual para um relacionamento conjugal. A vida crucificada em Cristo significa mais do que uma simples mudança de comportamento. É uma transformação completa de identidade e propósito. Viver pela fé, segundo Paulo, é permitir que Cristo viva em nós, capacitando-nos a viver uma vida plena, sustentada pela graça, direcionada pelo seu amor. O que nós podemos, como Paulo, dizer hoje, mais uma vez, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha oração é que seja para que cada um de nós possa viver de acordo com essa nova realidade, centrado nossa fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. A minha oração é que possamos encontrar na graça de Deus e não nas nossas forças o verdadeiro fundamento da nossa vida cristã. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador que esteve conosco, e convidá-los para que amanhã estejamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Nos instantes finais eu devo lembrar a todos quantos residem em Campina Grande que a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, juntamente com o Conjunto Coral Saracali, estaremos em festa. Nos dias 16 e 17 estaremos celebrando mais um aniversário de emancipação da igreja e também da fundação do Conjunto Coral Saracali. Venha prestigiar esta festa que é sua, que é nossa. No sábado pregará o pastor Jamerson e no domingo o pastor Moisés. Você está convidado, compareça. Igreja do Calvário, para aqueles que não sabem, está situada às margens do Açude Velho, no início do giradouro da Avenida Brasília. É fácil de você encontrar, de você localizar a nossa igreja. Estamos também agora com estacionamento ampliado. Você vai estar conosco, com certeza,
e vai ser profundamente abençoado. Até amanhã, se Deus quiser.